Eu vou a Magna Santana, 6h44, Magna. 6h44, Narciso Machado de ouvintes. Olha, nós vamos falar agora com uma mãe atípica, a Rafaela Oliveira, que procurou nessa reportagem para fazer uma queixa, tá? No atendimento. Ela tem uma criança autista, tá? Uma criancinha de 3 aninhos de idade e que faz um acompanhamento, terapia e está sentindo dificuldade para a realização desse tratamento, desse acompanhamento. Rafaela, exatamente o que é que está acontecendo e a sua queixa em relação a um plano de saúde, não é isso? Bom dia. Bom dia. Então, a minha queixa é sobre a Apvida, né, que vem lesando as mãezinhas, né, atípicas a todo momento. E o que é que acontece? O meu filho, ele faz terapia numa certa clínica, né, chamada Oral Med, no bairro São José. E o que é que está acontecendo? Que vai acontecer, né? Até agora o momento já foi decretado. Mas o que é que vai acontecer? Na hora de passar a biometria, né, vamos supor que a psicóloga vai atender 3 crianças ou 2 ao mesmo tempo, no mesmo horário. Aquela criança que chegar primeiro, que passou a sua biometria, né, a outra tem que aguardar 20 minutos para poder passar a dela. Ou seja, se a sessão só dura 30 minutos, como é que vai ficar aquela que está aguardando os 20 minutos para poder passar a sua biometria? Só vai ter 10 minutos, então. E neste caso, que você estava até me explicando, se a gente está no ar, essa terapia a psicóloga optou por fazer como forma de tratamento com mais de uma criança para facilitar a interatividade delas, a socialização. Isso não é terapia, Magna, isso é engodo. Oi. Como é, Narciso? Isso não é terapia, isso é engodo. Isso é engodo, é enrolação. Mau caratismo de plano de saúde, juntar várias pessoas, já é meia hora. Meia hora não é sessão. Meia hora não é sessão de terapia nenhuma. No mínimo 45 minutos. Aí bota um monte de criança junto para fazer de conta que tá fazendo. Essa que é a verdade. Chama-se engodo, enrolação. Essa é a verdade. É lamentável ouvir isso e, Narciso, você quer não, sabe, né, o que passa. É um pai atípico, podemos assim dizer também. Então, veja como as pessoas... Então, a forma, pelo que o Narciso relatou, você ouviu, é enrolação do plano e ainda criando mais dificuldades de acesso a esse tratamento. Enrolação do plano, normas do plano, não do profissional. O profissional é excelente. Agora, eles recebem ordens. Então, se eles querem trabalhar com aquele plano, né, tem que fazer as normas da casa. Então, isso é uma ingerência, uma interferência no método da forma. Já tiraram os TDAH, porque TDAH também precisa de um acompanhamento. Já tiraram. Então, daqui uns dias eles vão tirar os autistas também. Eles estão só dificultando para poder a gente desistir e procurar o quê? O SUS. Se já pago está desse jeito, imagine se a gente for esperar atendimento pelo SUS. Do jeito que está tendo muitas crianças autistas. Como é que vai ficar essas crianças? E aí, quando você fez a queixa no próprio plano, já buscou alguma informação? Eles dizem alguma coisa, alguma satisfação? É dado ou não? Eu já tentei entrar em contato, mas ainda não obtive resposta. Mas várias mães estão fazendo reclamação, né? E creio que ainda elas não obtiveram as respostas. Você resolveu, então, tornar pública essa queixa. Vocês estão planejando, inclusive, fazer uma manifestação. Exatamente. Vocês vão buscar também o Ministério Público. A gente vai se juntar e vamos fazer o que for preciso, porque desse jeito não pode ficar. A gente paga um plano, eu mesma aderi a esse plano, Magna, justamente para meu filho ter as terapias dele, tudo certinho. Aí quer dizer, mesmo pagando, daqui uns dias vai dizer, não, seu filho não tem como mais fazer terapia. Eu vou fazer o quê? Pois não, Narciso. É enrolação a Rafaela, mãe, é que também está te ouvindo, viu? A enrolação é do plano mesmo, não, não são dos profissionais, não. Agora, a orientação aí para a Rafaela. Da última vez que nós fizemos aqui uma matéria sobre esse tema, que foram as mães reclamando não me recordo o nome do outro plano de saúde,
se não me engano foi o Cassi. A promotora Eusa Missano entrou em contato conosco após vir a matéria e pediu que a gente pudesse orientar as mães a procurar o Ministério Público, seja através da ouvidoria, seja em conjunto, seja individualmente, para abrir a reclamação junto à Promotoria de Defesa do Consumidor, para que ela pudesse tomar as devidas providências, vendo de que forma que o Ministério Público pode atuar em defesa dessas mães. Então, fica aqui a orientação, porque essa é uma orientação que vale ad eterno, né? Em qualquer tipo de situação como essa, é importante procurar o Ministério Público para poder fazer valer os direitos aí. Pois é, inclusive, viu, Narciso, eu estava comentando com a Rafaela sobre isso, doutora Ilza. Eu tinha esquecido desse outro caso que a doutora Ilza, a promotora, já tinha se manifestado dentro do nosso Jornal da Fama. Tinha até esquecido esse detalhe. Mas eu tinha comentado com ela sobre isso. Nós vamos até aqui orientar a Rafaela também nesse sentido. Não sei se a gente está ainda lá no período, se ela pode estar no recesso, mas é imediato. A doutora Eusa e a promotoria, ela é muito célere. E mesmo que esteja no recesso, né, Magna? Faz pelo site, não precisa nem ir lá no Ministério Público, faz pela ouvidoria, fica registrado. Assim que os trabalhos forem retomados, com certeza a promotoria vai tomar as devidas providências. Aí o fato perfeito. É assim, Magna, a Apvida, para tentar economizar, junta várias crianças com uma única profissional. O valor pago por consulta é baixíssimo. O profissional acaba se sujeitando a esse tipo de situação. Por mais que ele dê um bom tratamento à criança, mas ele não está fazendo terapia. Ele está fazendo enrolação, essa que é a verdade. O tratamento tem que ser individualizado. Pode até, em algumas circunstâncias, em crianças que têm dificuldade de convívio social, em algum momento se adotar esse tipo de abordagem coletiva. Mas, eternamente, crianças em atividade coletiva, isso não é terapia. Não é terapia, porque o transtorno ele tem um impacto individualizado em cada criança, em cada ser humano. Você não consegue tratar individualidades na coletividade. É impossível. Por isso que é uma enrolação. É um faz de conta. Como disse a Rafaela aí, veja a frase dela de esperança. Eu fiz o plano para dar uma boa assistência ao meu filho. E agora? Não tenho. Fiz, mas não tenho. É essa a grande dificuldade que os pais e mães passam sempre, Magna. Lamentável. Lamentável. E como você disse, tratamento, cada pessoa é uma pessoa. Então, o seu filhinho que tem 3 aninhos, que ainda tem, então, a sua personalidade sendo formada, uma série de detalhes, e como disse Narciso, há momentos em que pode haver uma terapia, de repente até coletiva, em alguns momentos, e ela é quem vai dizer isso, mas não sempre. Então, aí talvez o método e a forma que ela está encontrando, forçada pelo plano, seja essa para poder dar um melhor atendimento. Mas só que isso está comprometendo a qualidade dessa prestação de serviço, principalmente a criança. Porque antes a terapia era 40 minutos, hoje já reduziram para 30. Exatamente. Aí o profissional, para não deixar aquele de fora, acaba fazendo isso. Exatamente. Né? Lamentável. Bom, Rafaela, a gente vai também, mais uma vez, da forma como você, também nós... E uma outra coisa, viu, Magna? Não custa orientar. O Ministério Público vai agir, a ação ela pode ser demorada, o que não impede da Rafaela procurar a Defensoria Pública também, ou, se tiver condições, procurar um advogado particular e poder entrar com uma ação contra o plano de saúde, não só ficar aguardando a ação do Ministério Público. Quanto mais ações, melhor, porque... Na verdade, a gente se sente desprotegido. Manda a reclamação para a ANS, o plano diz uma coisa, a ANS diz outra, o profissional diz uma coisa, a clínica diz outra. Enfim, a gente fica batendo cabeça numa luta diária. E enquanto isso, com esse tipo de assistência, as nossas crianças vão regredindo ao invés de progredirem. Isso, exatamente. Outra coisa, se você vai procurar um neuro, não tem. Não tem, exatamente. Tem que esperar 1 mês, 2 meses... E aí vai. Exatamente. Aí quando tem, se demite por falta de pagamento. O que está ocorrendo muito é isso, falta de pagamento aos profissionais. Ou pagamento baixo, viu, Rafaela? Porque aí o terapeuta ocupacional... Olha, terapia ocupacional você não encontra, musicoterapia você não encontra, psicomotricidade você não encontra nos planos de saúde. Por quê? Porque o pagamento é muito baixo. O profissional
paga caro para poder ter esse tipo de especialidade. No plano de saúde o pagamento é baixo, para onde é que ele vai? Para a rede privada. E você não pode escolher o profissional que vai cuidar da sua criança, porque o plano não ressarce, já que ele tem um profissional ali que diz ter aquela especialidade. É um verdadeiro mato sem cachorro, sabe? Às vezes a sensação que dá é que a gente está num túnel sem saída. Isso. Que situação, viu? Veja que dilema. Bom, Rafaela, você compartilhar aqui, tornar público um problema como esse, como disse Narciso, reforçando mais ainda, né? E você confirmando tudo isso que está sendo relatado, porque outras queixas já chegaram para a gente. Então, enfim, é que as autoridades ouçam de alguma forma, clamar, gritar, não silenciar, sabe? Em algum momento você vai, de repente, ser ouvido e fazer o que você está fazendo, lutando pelo melhor para a sua criança, né? Uma melhor condição. Infelizmente, dessa forma. Agora, essa questão, por exemplo, que você colocou aqui, da biometria, é incrível, Narciso, que ela coloca. Se ela chega numa clínica e faz a biometria e eu chego junto com ela e temos o mesmo plano e também tenho que fazer a biometria, faz a primeiro, se eu cheguei 1 minuto na frente, eu faço a minha. Ela que chegou 1 minuto depois, que já seria a próxima a ser atendida para fazer a ficha, tem que esperar 20 minutos, porque não é liberado. Isso não existe. Que tecnologia é essa, né? Retrógrada desse plano, desse processo de atendimento na ficha, na triagem, na recepção da clínica. Isso é um problema que pode ser resolvido, é de tecnologia, seja lá o que for. O outro já é essa outra etapa no atendimento profissional de assistência, que aí, como disse, você precisa fazer a queixa no Ministério Público, você faz essa queixa via internet, via telefone, em todos os canais possíveis, e a gente vai ficar acompanhando, vamos aguardar qualquer novidade, você vai nos mantendo também informado e outras manifestações que você vier a fazer. Tá certo? Boa sorte, saúde para tua criança. Quero agradecer muito a vocês pela oportunidade e vou aí, né? Vou correr atrás. Vamos ver no Magna, que dá, né? só para esclarecer mais uma vez aqui, com isso, viu? A gente recebe aqui uma mensagem de um ouvinte, do Rafael. Ele diz o seguinte: Narciso, bom dia. No caso da terapia, a mãe informou que o filho é autista. Ok. Nesse caso, o profissional que optou pelo tratamento em conjunto com mais 1 ou 2 crianças para poder socializar a criança com as demais. Pode ser, mas eternamente, aí deixa de ser uma estratégia. Isso aqui tem que ser temporal. Porque o tratamento tem que ser individualizado. Nesse caso apresentado, não é a Apvida que pede que seja o atendimento coletivo, e sim o profissional. Exatamente isso que a gente estava discutindo, Rafael. Eu acho que talvez isso aqui seja pela questão do valor. E aí os profissionais... Eu tenho uma situação dessa com o fonoaudiólogo da minha filha. Está tentando já há algum tempo colocar no coletivo e a gente que está segurando. Porque o tratamento, a socialização, ok. Uma vez ou outra você fazer uma terapia coletiva para socializar as crianças. Mas eternamente... E isso está sendo possível devido ao plano não aceitar 2 biometrias ao mesmo tempo para o mesmo horário. O problema nesse caso é a Apvida não aceitar o tratamento indicado pelo profissional. Então é exatamente isso, Rafael. Obrigado pela sua participação. É esse mato sem coelho que a gente fica. Os profissionais tentam a melhor forma para poder atender. Dentro das possibilidades do pouco valor que recebem, buscam essa estratégia do tratamento coletivo. Porque não existe terapia coletiva eternamente. É a mesma coisa que qualquer pessoa sem problemas, sem transtornos específicos, sem espectros outros, que precisa de um psicólogo, por exemplo. Né? Você pode optar, por exemplo, em tratamentos em determinadas sessões coletivas, mas o seu tratamento tem que ser individualizado. Essa que é a grande verdade. E além disso, né, Narciso, que aí como já fica dessa forma, esse método encontrado por ela de fazer de forma coletiva, na tentativa de auxiliar, a gente não está aqui criticando, ela está pelo menos de forma, encontrando um meio tentando encontrar uma solução, né? Uma solução, mas tem esse outro que é tecnológico, de 20 minutos, aí com isso já compromete. Se ela optou por uma terapia vamos dizer, de que era 40, foi 30 por conta dos honorários. Aí, se você ainda está esperando 20 minutos para a liberação, para você poder entrar, sua criança vai ter só 10. E então, aí eu só compreendendo aqui um pouco o que o Rafael falou, acho que ele quis dizer no sentido de que a culpa não é do profissional. Concordo também, a culpa não é do profissional, não. A culpa é do plano, que paga muito pouco ao profissional, e o profissional tem que encontrar estratégias
para poder atender ao grande volume de crianças que estão aí dependendo de tratamento. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, Magna, uma sessão particular de qualquer uma dessas terapias aí, por baixo, você paga de 100 a 150 reais. Um neuropediatra, para você ir para uma sessão de um neuropediatra hoje, você paga entre 400 e 600 reais a consulta. Aí você imagine uma mãe em condições financeiras, uma família sem condições financeiras, onde vai encontrar de 6 em 6 meses 600 reais para pagar, para esperar o plano ressarcir? Imagina a dor e a aflição que muitas pessoas não têm. E no sistema público, infelizmente, a quantidade de neuropediatras é pequena. Por quê? Porque eles estão na rede privada. Por quê? Porque a rede pública paga pouco. Essa que é a grande verdade. Realmente. Um dilema. É um dilema. Difícil, realmente muito difícil. E que alguém ouça, que alguém enxergue, né, essas crianças. Magna, hoje, se uma família de uma criança atípica quiser pagar todas as terapias numa rede privada, todas que a criança necessita, com a quantidade certa de sessões, a família por baixo, precisaria ter, pelo menos, disponíveis mensalmente, cerca de 12 mil reais. Meu Deus! 12 mil reais. Minha Nossa Senhora. Incrível isso. Incrível, né? E aí eu tô falando da terapia ocupacional, eu tô falando da psicóloga, eu tô falando da psicopedagoga, eu tô falando das diversas terapias necessárias para o desenvolvimento da criança. Estou falando do fonoaudiólogo, falando de tudo isso em conjunto, né? Tudo isso em conjunto. 2, 3 dessas já resolve, já ajuda a criança a desenvolver. Mas se você for buscar mesmo a quantidade de terapias necessárias, as possibilidades mais diversas que existem disponíveis para que a sua criança desenvolva, você teria que ter uma boa renda aí, ter tido a sorte de ganhar uma parte da Mega Sena para conseguir garantir o desenvolvimento da criança para a vida toda. Não é fácil. Não é fácil mesmo, ouvindo esse relato não é fácil. Isso agora me despertou, viu, Narciso, para que depois eu vou até buscar. E já há algum tempo atrás alguém comentou até sobre isso aqui, numa das vezes, não sei se direto ou em off comigo, ou até no programa, não sei, nos nossos ouvintes, para a gente ouvir um pouco de como é que também está o serviço público, por exemplo, o SER4, né, que é um local que está reunindo todas esses profissionais e essas especialidades também no atendimento de as mais diversas necessidades, né, de pacientes. Então, até para a gente falar um pouco até sobre isso e compartilhar também no serviço. Mas a demanda tem sido tão grande e crescente que aí, às vezes, tem que ser também terceirizado o serviço. O público não atende só também tamanha demanda. Mas até é bom a gente também saber como estão as coisas. Mas, nesse caso aqui, o que nos resta é, enfim, como você, de forma corajosa, vir também da defesa do teu filho, do atendimento, tornar isso público, porque muitas vezes as pessoas não fazem, não têm conhecimento dos canais para denúncia e fazer queixa, porque você paga, tira, às vezes, de onde não tem, estou vendo, né, com o esforço seu e do seu marido, e está tornando público esse problema. Pelo menos a forma burocrática e dessa triagem e atendimento de 20 minutos de um paciente para o outro, isso tem como se resolver, é tecnologia, tá? E outro, claro, é pagamento e outras coisas que aí, enfim, tem que se buscar, que é também possível de se resolver. É o que a gente, pelo menos, pode aqui queixar-se, infelizmente. E vocês, como mães, ficarem atentos ao atendimento que está sendo dado, apesar dos bons profissionais, mas eles também precisam sobreviver e estão encontrando esse jeito. Mas isso também compromete o desenvolvimento da criança. Quero lhe agradecer, Rafaela. Qualquer novidade, o nosso espaço está aberto. Você nos mantém informado do andamento dessa sua queixa, tá? Ok, obrigado. Qualquer novidade... Rafaela, meu abraço, querida. Força aí. Obrigado, outro. O Pedro Moura diz aqui, Magna. Muito obrigado, Magna. Não, vou continuar aqui a interação com os ouvintes. O Pedro Moura diz aqui: parabéns pelas suas colocações. Nossas borboletas sofrem tudo isso, não só no particular, como também no público. É verdade. Põe o ouvinte aí para interagir conosco também. Desse detalhe. Mas já tinha Bom dia, Narciso. Estou aqui escutando aqui o seu programa, como sempre, em relação ao Apivida. Isso aí tem que ser interditado pelo Ministério Público Federal. Entendeu? Esse é o pior plano que pode existir, esse plano da Apivida. A falta de respeito com as pessoas que pagam um plano caro, entendeu?
Não é só isso não que acontece não, são vários outros casos. Entendeu? O descaso é muito grande com as pessoas que pagam esse plano, viu? Obrigado e tenha um bom dia. Bom dia, Narciso. Eu sou seu ouvinte, certo? E eu ouvindo aí esse assunto é sobre a Apivida. Rapaz, isso aí tem que ser interditado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério da Saúde, entendeu? Esse descaso é grande. Meu pai teve internado lá. Não me lembro como hoje, nesse dia de finado, precisou de um médico com urgência. Eles disseram lá que não tinha médico, não, que era feriado, que só se fosse uma intervenção. Eu aleguei isso não é intervenção não, meu pai não está bem não, entendeu? E aí foi, até que no outro dia meu pai foi para UTI e eu perdi meu pai. Está na justiça, eu botei na justiça, sabe, Narciso? Aí é briga direto aí das pessoas com esse plano. Eu já vi aí nego uma cadeira para cima, murro, discussão e tudo aí. Isso é todos os dias, essa bagunça nesse Apivida aí. E ninguém toma providência, entendeu? Eu faço o seguinte, Narciso, faça um programa aí, um dia aí, só sobre a Apivida, manda o povo entrar para você ver. Faça aí, meu amigo. Ajuda aí o povo com esse plano aí. Viu? Que esse pessoal não tem compromisso com ninguém. Com ninguém.